meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando aqui nesse canal maravilhoso. Se você não me conhece, prazer. Eu sou Cássia Félix e estou aqui com essa cara cagada de recém-parida para contar para vocês como foi o meu relato pós-parto. Então, bora pro vídeo. Gente, tem um mês e pouquinho que eu tive o bebê. Ainda estou aqui com essa cara acabada. Ia passar uma maquiagem, mas não tem tempo. Então eu falei assim, já vou gravar o vídeo, aproveitando que o Rick tá dormindo um pouquinho, que é raro. E não que ele não durma, né, mas que ele não dorme sozinho, porque se eu sair do lado ele começa a chorar. É maravilhoso, é lindo, é incrível. Mas eu vou aproveitar que eu tenho uns minutinhos pra gravar e vou contar pra vocês como foi o meu relato de pós-parto. De parto, né, parto e pós-parto. Bora lá. Bem, a minha gestação inteira foi muito complicada, né? Eu tenho enxaqueca crônica, então durante toda a gestação eu tive muita intercorrência. Eu tive 3 internações por causa da enxaqueca. E aí eu sabia que a probabilidade de ter um parto normal era mínima, porque já tinha muitas complicações para arriscar um parto normal, que já tem muitas outras complicações. Então a gente acreditava que a probabilidade de ser um parto cesárea era a mais segura. Então a minha obstetra já tinha falado assim, você quer ter parto normal? A gente pode tentar, mas qualquer intercorrência a gente vai ter que ir pra cesárea, tudo bem? Tudo bem. E assim a gente foi indo. Quando eu cheguei nas 35 semanas, eu comecei a ter pressão alta. Comecei a inchar muito. E aí, ainda a enxaqueca tava piorando. Na última vez que eu me internei, os médicos me deram um remédio que era pra ter controlado a minha enxaqueca, mas eu tava com uma dor de cabeça diferente. E aí, eu fui pro ponto-socorro com dor de cabeça, e aí a gente descobriu que era uma pressão alta, que eu nunca tinha tido. Minha pressão sempre foi baixa. E aí, deu a pressão alta. Aí, da primeira vez, a médica achou que fosse por causa da dor de cabeça. Eu fiz os exames de pré-eclâmpsia, deram todos negativos, descartou o status de pré-eclâmpsia. E a médica me mandou pra casa. Nessa vez que eu fui com 35 semanas pro hospital, o Rick já estava encaixado, mas eu ainda não tinha dedos de dilatação. Tava sem dilatação nenhuma. Então o médico me mandou pra casa e mandou fazer repouso. Então eu fiquei essa semana inteira de repouso pra não correr o risco dele vir antes das 36, 37 semanas. Então eu fiquei bem quietinha em casa. Só que eu fiquei retendo muito líquido, mais que o normal. E a minha pressão continuava alta, mesmo eu ficando quietinha. Essa semana de 35 semanas foi a semana antes do Natal. E a minha obstetra tava de recesso, né? Eu passei mal, acho que umas 2 semanas depois, de novo, eu fui no ponto-socorro com dor de cabeça. Fiz os exames, tava com dor de cabeça e dor na costela. Tava com bastante dor na costela. Tava com pressão alta também, aí fiz os exames de pré-eclâmpsia, deram negativos e me mandaram pra casa de novo. Quando foi no dia 6 de janeiro, que eu estaria com 37 semanas, eu fui na minha obstetra, que ela tinha voltado. Cheguei lá, eu tava com pressão alta, porque ela mediu que tava alta. E ela me passou um remédio pra eu tomar, pra ver se abaixava a pressão. E eu continuava inchando muito, tava bem inchado, assim, com um pé que parecia um pãozinho. Eu vou até pôr aqui uma foto pra vocês verem como tava o meu pé, bem inchado. E aí, durante essa semana, eu trabalhei, né, normal, mas não muito bem. Eu tava bem zoadinha, com um pouco de dor de cabeça, muito inchada. E aí, uma coisa que eu vinha percebendo, que a minha médica não percebeu, mas eu já tinha pontuado a ela, é que nas minhas ultrassons, o Rick tava diminuindo os percentis dele. Se você tá grávida, você faz a ultrassom, tem lá o percentil que o bebê tá. Então, o bebê é um percentil 50, 60, 30, 20, 10, 90. E normalmente é saudável se o bebê tá entre percentil, se eu não me engano, de 10 a 90. Se ele tem menos de 10, ele é pig. Se ele tem mais de 90, ele é gig. Alguma coisa assim. E normalmente os bebezinhos ficam ali na média, né? 50%. O Rick, ele, do meio da gestação em diante, ele era percentil 60, 70. E aí ele começou a baixar pra percentil 60, 50,
40 e alguma coisa. E aí eu tava achando estranho, porque ele não tava desenvolvendo o quanto deveria, ele tava regredindo. E eu falei isso pra minha médica. A minha médica falou que quem tinha feito as ultrassons tinha feito errado. Que na clínica tinha, na sala dela tinha ultrassom e dava pra ver que o bebê tava muito grande. Então que era pra eu ter cuidado que o bebê ia ser imenso. E aí a gente ficou um pouco mais tranquilo. Mas aí um dia eu fui fazer a última ultrassom antes, essa que eu levei pra ela na volta de 37 semanas, eu fiz com um dos caras mais picas, assim, do Promater, do Santa Joana, e também deu que tava baixando o percentil, né? Eu achei estranho, mas tudo bem. Aí quando deu 38 semanas, num sábado, eu fui fazer a ultrassom que tem que fazer toda semana nessa fase final, no Santa Joana, no ponto-socorro, porque eu não tinha conseguido agendar eletiva, né? Porque como era aquela semana que todo mundo tinha voltado de recesso, acho que muita gente estava marcando ultrassom, eu não tinha conseguido marcar para aquela semana especificamente. Então eu fui fazendo ponto-socorro. Cheguei no ponto-socorro e falei que tinha ido fazer a medicina fetal, que eles fazem a cardiotoco e a ultrassom. Que já é um protocolo do ponto-socorro do hospital mesmo, né? Quando você não consegue ir na clínica dele, você pode ir no ponto-socorro. E aí eles fazem. Aí quando eu cheguei lá, você tem que passar pela triagem, porque a entrada de ponto-socorro. Cheguei, minha pressão tava bem alta, já me mandaram direto pra observação. E aí veio uma médica falar comigo e ela falou assim, quantas semanas você tá? Eu falei assim, faço 38 hoje, né? Entro na 39ª semana. Aí ela pegou e falou assim, acho que a gente vai ver o seu bebê hoje. Vou ligar pra sua médica. Sua pressão tá muito alta, é perigoso pro bebê. E pra você também, né? Que pré-eclâmpsia é perigoso. Aí ela pegou e falou que ia falar com a minha médica e demorou umas 2 horas pra voltar. E eu tava sozinha no ponto-socorro, porque meu marido tava trabalhando. Aí e eu fiquei lá, e eu tava com dor de cabeça nesse dia. Fiquei lá esperando e nada. Nada de alguém voltar, nada de alguém me dar remédio, nada de ninguém fazer nada. E aí eu fiquei esperando. Quando passou umas 2 horas, a médica chegou e falou assim, tá pronta pra subir pra ter o bebê? Eu falei assim, oi? Aí ela falou assim, a gente vai fazer a cesárea mesmo, porque não tem o que fazer, não sei o que. Aí ela já falou com sua médica. Aí eu falei assim, você ia ligar pra minha médica. Aí ela pegou e falou assim, na verdade, eu vou ligar pra sua médica. E aí eu avisei meu marido que a gente ia ter bebê naquele dia. E eu não tava com nada lá ainda, porque eu tinha deixado tudo pronto em casa já. Mas não tinha como buscar, porque a médica falou que ia ser muito rápido. Que em 20 minutos a gente ia pro centro cirúrgico. Aí ela ligou pra minha médica. E a minha médica não estava em São Paulo. Peraí que o Rick tá chorando. O coitadinho tá acordando. Aí eu avisei meu marido, né, pra ele me encontrar lá no hospital. E ela ligou pra minha médica não estava em São Paulo. Então ia ter que ser feito pela médica de emergência do Santa Joana. E assim a gente subiu pra fazer. E vó, meu amor, dá oi pro pessoal. Fala. Oi pessoal, eu sou o Rick. Eu sou o Rick, o amor da vida da minha mamãe. Eu tô cuidando ainda. E aí, a gente subiu. Tinham pego a minha veia lá no ponto-socorro, né? Mas a minha veia estourou. E aí, quando eu subi pro pré-parto, como era uma pré-eclâmpsia, que até então eu não sabia que era uma pré-eclâmpsia, eu sabia que era uma pressão alta, você tem que fazer um sulfato, né? Ai, como você é lindo, filho! Você é muito lindo! E aí tem que fazer um sulfato. Você tem que fazer um sulfato antes do parto. Se eu não me engano, é 40 minutos ou 1 hora antes do parto. E ficar mais 23 horas depois tomando esse sulfato e você vai pra UTI. Então você sai do centro cirúrgico direto pra UTI. O que eu também não sabia, só fiquei sabendo depois que nasci. Mas vamos por partes. Subi pro centro cirúrgico, né? Pro pré-parto. E aí, quando eles colocaram esse negócio no meu braço, ardeu muito. Eu falei assim, arde desse jeito, ele não arde. Aí começou a inchar. Aí eles viram que a veia tava estourando. Oi, gordinho. Que foi, meu amor? Que foi, mãe?
E aí eles viram que tava estourando. Aí eles foram tentar uma veia nova em mim. Só que eu sou péssima de veia. Porque eu já tive câncer, né? Então eles me furaram umas 25 vezes. Eu tô agoniada, gente. Mamãe já volta, tá? A mamãe me amamentou, mas eu não quis voltar a dormir. Então eu vou participar do vídeo com vocês. Eu vou participar do vídeo com vocês. Então, aí me picaram mais de 26 vezes e não achavam. Aí no fim das contas conseguiram achar uma veia. Ficavam picando dos dois lados, foi uma grande loucura. E aí, você vai ficar assim? Assim você fica bonzinho, né? Participando do vídeo. Isso. E aí, a gente entrou no centro cirúrgico pra fazer a cesárea. Ai, que bonitinho. Deu tudo certo. E aí, na hora que ele saiu com 2 cordões, né? Com cordão umbilical passado 2 vezes no pescocinho dele. Do mesmo jeito que eu nasci. Nós dois nascemos iguais, né, filho? E ele nasceu sem chorar. Aí já fiquei assim, por que que ele não tá chorando? Ele nasceu com as mãozinhas roxinhas e com os pezinhos roxinhos. E esse é um dos motivos porque também precisa, quando a mãe tá com pré-eclâmpsia, tirar o bebê. Porque os nutrientes não passam. E o oxigênio também fica um pouco... Fica com dificuldade, tá? De passar pela placenta. E o problema da pré-eclâmpsia, o problema de estar com a pressão alta, é que as coisas não vão passando pela placenta. Então, pra pressão voltar, tem que tirar a placenta. Então, tem que tirar o bebê, né? Pra salvar a vida da mamãe e pra salvar a vida do bebezinho ainda. Pra salvar a vida desse neném. Tem que fazer isso. E aí, deu tudo certo. Logo, mexeram com ele e ele chorou. E aí, eu fui pra UTI e ele foi pro quarto com o papaizinho dele. Eu fiquei 36 horas na UTI, tomando o sulfato e aguardando minha pressão abaixar. E a pressão não abaixava, até que veio uma médica muito boazinha. E aí, ela pegou e deixou eu descer, subir pro quarto. Que foi, meu amor? Então, eu fiquei até o dia seguinte na UTI. E o Rick ficou com o pai dele, com o Brian, no quarto. Depois de 36 horas, né, quase 40 horas, a gente desceu. Ele tava no quarto, só que eu não podia subir pro quarto. Eu tive que ir pra semi-intensiva, né, pra semi-UTI. Então, eu fui pra semi-UTI e eles também foram. Então, eles saíram do quarto e foram pra UTI comigo. Nós ficamos mais alguns dias na UTI, até a minha pressão dar uma equilibrada, mas ainda não abaixava. Ficava ali normal, mas não... Tava baixa, mas não baixa normal, sabe? Tava um pouquinho oscilando. E aí, com 7 dias de internação... Acho não, com uns 5 dias a gente foi pro quarto. E no 7º dia de internação, eu tive alta, graças a Deus. Saí do hospital com 2 remédios pra conseguir controlar a pressão. E aí, eu ficava acompanhando em casa. Aí foi melhorando, a pressão foi abaixando. Logo nos primeiros dias de casa a pressão ficou alta ainda. Depois foi tirando um remédio, depois tirei o 2º remédio. E hoje a minha pressão tá boa, graças a Deus. O Rick tá bem, eu tô bem. Mas foi muito difícil, porque principalmente no dia que a gente teve alta, o médico chegou em mim e falou assim que a pré-eclâmpsia pode matar, né, a mãe, e pode acontecer de ter esse pico de pressão alta até 40 dias após o parto. Então, eu não estava saindo do hospital com a certeza de que eu estava bem e que eu ia ficar bem. Estava saindo do hospital com a certeza de que eu estava melhor, mas ainda tinha 33 dias de observação, onde eu poderia morrer, onde eu poderia deixar o meu bebezinho. E foram dias bem difíceis, juntando com
com porpério, né? Mas o porpério, a amamentação, vou trazer em outro vídeo pra vocês. Hoje eu só queria mostrar um pouquinho de como foi o meu relato pós-parto. Mamães, fiquem atentas. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu descobri que tava grávida foi comprar o aparelhinho de pressão pra poder medir, pra ficar acompanhando, pra saber se tá tudo bem com a nossa pressão. Não é brincadeira. Às vezes a gente tem pressão baixa, mas a pressão sobe, principalmente para as mamães que engravidam no verão. É muito difícil ser uma grávida no verão. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se ficar alguma dúvida sobre a pré-eclâmpsia, sobre... Eu não expliquei muito sobre a doença, né? Porque eu não sou médica, não sou da área da saúde. Eu sei o que aconteceu comigo, mas a gente ficou bem, a gente sobreviveu. Tá todo mundo muito bem, graças a Deus. E comentem, deixem um likeão e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!